Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar sobre a importância de mantermos a empolgação, de mantermos a nossa energia elevada para poder ajudar na cocriação, para poder acelerar e concretizar essa cocriação. Tive a ideia de falar sobre esse assunto porque um amigo querido veio conversar comigo que ele não estava satisfeito no trabalho atual e que ele estava pensando em mudar de emprego. Mas no momento ele não poderia porque ele tem família para sustentar, é a única pessoa que trabalha, né, que provém a casa. Então nesse momento ele não poderia, mas ele estava muito insatisfeito e ansioso, com uma energia baixa, porque se incomodava muito no trabalho. Como que ele conseguiria cocriar um novo emprego, né, diante dessa situação? E aí eu falei para ele, tá, mas qual o emprego que você quer? Como você gostaria de estar trabalhando? Como você se vê trabalhando? E aí ele falou, não sei. Primeiro você tem que saber, né, o que você quer para poder cocriar da melhor maneira possível e cocriar exatamente o que você deseja. Mas não se esqueça de uma coisa. Muitas pessoas, elas dizem que não sabem exatamente, ou não encontraram o seu propósito, não encontraram qual é a sua missão de vida, porque muita gente pensa em algo grandioso, em algo que completo, né? Que seja uma única coisa que vai perdurar por toda a sua vida. Mas se a gente for pensar isso, fica algo muito pesado e algo difícil assim mesmo de descobrir, né? Em um curto período de tempo. Às vezes a gente leva uma vida inteira. O que você precisa no atual momento, nesse momento da sua vida, né? Uma pessoa que tem filhos, ou não sei, uma situação, vamos supor, que cuida dos pais idosos, ou enfim, qual seja a situação, neste atual momento, o que você precisa? Você precisa de um emprego com flexibilidade de horários, um emprego que pague mais, um emprego que os colegas sejam mais prestativos, não sei, um emprego que eu trabalhe só de segunda a sexta, já que no atual emprego está trabalhando de segunda a sábado, não sei. Então você, no atual momento, o que você gostaria? Não pensar no emprego dos sonhos, o emprego da vida, que você vai, porque isso, de certa forma, você está se limitando e não acreditando que você possa cocriar um emprego novo a cada fase da sua vida, a cada momento da sua vida, ou a cada ano, a cada 6 meses. Porque são infinitas possibilidades, né? O universo ele pode te trazer muitas coisas. Então você não precisa, no momento de hoje, saber o emprego que você precisa para uma vida inteira. Você pode a cada momento cocriar, porque hoje você tem filhos pequenos, vamos supor um exemplo. Amanhã não, amanhã você já é terceira idade, não quer trabalhar com uma coisa mais flexível, não sei. Então cada fase da vida é uma missão, um propósito diferente. Então, primeiramente, bom, voltando. Falei para ele, você tem que saber o que você deseja, o que você quer, o que você necessita. Nesse atual momento, você quer, supondo, um emprego com horários flexíveis, que seja home office, para poder ficar mais tempo com sua filha, seus filhos, que pague igual ou a mais do que o emprego atual, que tenha férias, terceiro, que os colegas, enfim, faça sua lista do que você precisa para hoje. E você pode tanto escrever no papel, ou escrever no bloco de notas do celular, ou na mente, ou imaginar, ou com figuras, não sei, da forma que seja melhor para cada um. Bom seria fazer isso num dia que você sente que você tá com uma vibração boa, né? Você acabou, não sei, de fazer um exercício físico, de dar uma meditada, dar uma relaxada, tá em silêncio, tá em casa, antes de dormir. Faça essa visualização, escreva e cocria. Beleza, cocriou? Não pense mais no assunto. Agora o que você tem que cuidar é da sua vibração, de como está a sua energia todos os dias, a todo momento. É aquela questão do orai e vigiai, né? Então, nesse caso, vigiai muito os seus pensamentos. O que a gente tem que fazer, né? É sempre olhar para o copo mais, né? A metade do copo, olhar com a visão de que, olha, ele está quase cheio e não quase vazio. Então, por mais que você não goste do emprego atual, sempre há alguma coisa, um emprego na sua vida que você vai ser grato, você vai agradecer. No emprego, principalmente, pela questão de que a gente passa muitas horas, né, no emprego. Então, uma média aí de 8 horas por dia, então são muitas horas do seu dia. E se você ficar 8 horas do seu dia reclamando, pensando o que eu tô fazendo aqui, eu quero estar em outro lugar,
não é isso que eu quero pra minha vida, nananã, nananã, o chefe X, Y, Z. Não, então, tua frequência vai estar sempre baixa e não vai conseguir cocriar. Por mais que você faça o exercício da cocriação, da visualização e tudo mais, saiba exatamente o que você quer, mas se no teu dia a dia tua frequência está baixa, não adianta. Então, uma das fórmulas, né, da prosperidade, manifestação, é seguir a sua empolgação, é ser grato. Então, nesse emprego, falei pra ele, né, pra esse meu amigo, voltando a conversa com ele, eu falei, o que você consegue ser grato? Ah, a chefe era legal. Então, agradeça por ter essa chefe. Agradeça, lembra quando o dinheiro cai na sua conta e você pensa, nossa, eu tenho muitos benefícios, eu tenho um salário muito bom, a minha chefe é uma pessoa muito bacana, ou, não sei, o colega ali, eu tomo um café, troco uma ideia legal com ele, eu me sinto bem em tomar um banho de manhã cedo, pegar o carro, ouvir uma música animada e ter um local para trabalhar. Coisas que você pode ser grato, tanto na sua vida particular, do seu dia, quanto no seu emprego. Então, quando a pessoa começa a abençoar a atual situação, né, através de ver coisas no quais ela pode ser grata, no quais ela pode agradecer, eleva a vibração automaticamente. E elevando, né, a vibração da pessoa, vai acelerar sim o papel de cocriação. E aí, da atual situação que antes ela não gostava, estava muito incomodada, ela começa a usar essa situação para acelerar a situação em que ela deseja estar, entende? Então, eu sei que isso é um exemplo de emprego, né? Pode existir algumas outras situações, como de saúde, que são questões mais delicadas, mas ainda assim, em um outro áudio, vou contar um exemplo meu em relação à saúde, em que eu fiz esse método, digamos assim, da empolgação, de manter a minha vibração elevada, e deu muito certo. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que de nada adianta escrevermos caderno da gratidão, caderno da cocriação, e saber exatamente o que a gente quer cocriar se a gente não cuida da nossa vibração diariamente, certo? E eu sei que por muitas vezes pode parecer algo muito difícil de manter, né? Então, assim, nossa, manter todos os dias, a todo momento, minha vibração elevada. Mas não é bem assim que eu estou falando para fazer. Eu sei que não é algo fácil, mas quando a gente começa a praticar, olhar para o que há de bom numa situação, seja qual for, é como um treino da academia. Na primeira vez que a gente vai na academia, é difícil, é pesado, é dolorido. No segundo dia, já é um pouquinho melhor. Na segunda semana, no segundo mês, já tá ficando mais fácil, porque tu tá criando o hábito. Então, a gente, com o passar do tempo, né, desde, acho que até talvez seja uma questão cultural, enfim, de muitas crenças enraizadas, né, desde que nascemos, a gente tem o hábito, sim, de reclamar muito e de olhar para o negativo. Mas assim como a gente criou o hábito de olhar para o negativo e o hábito de reclamar, a gente pode mudar e criar um novo hábito de olhar muito para o lado positivo ou só para o lado positivo. Ou ter discernimento, eu sei que existe uma questão aqui que me incomoda, de certa forma negativa, mas eu escolho olhar para o lado positivo, para algo muito bom aqui dessa situação. E assim, automaticamente a tua vibração se eleva. Não é que você vai ficar, uhul, yes, super empolgado o dia inteiro. Não é isso que você vai estar fingindo. Mas só de você olhar para algo bom naquilo ali, a vida fica mais leve, o momento fica mais leve. E essa leveza faz com que a tua vibração fique um pouquinho maior do que se você olhasse para o negativo e trouxesse aquela carga pesada, né? Então, só o fato de você já estar se sentindo mais leve, mais em paz, conseguir ver uma alegria, de certa forma, numa situação, já eleva muito essa vibração, né? Então, como eu comentei, são hábitos. Então a gente começa de pouquinho em pouquinho e vai criando esse hábito e vocês vão ver que vai acabar ficando automático. Então, no dia a dia ali, situações pequenas, por exemplo, nossa, eu cheguei num prédio, estava atrasada e o elevador estava quebrado, tive que subir 5 andares. Em vez de tu ficar reclamando, cada degrau que você sobe, ficar reclamando, ah, meu Deus, o elevador estava quebrado. Agradeça. Que bom que eu sou saudável.
Que bom que tem essa escada para eu poder chegar no meu destino. Que bom que eu já faço um exercício, eu já movimento meu corpo, eu já me sinto mais disposta ao chegar no meu destino, sabe? Esse é um exemplo, claro, muito pequeno, assim, que eu dei, mas é nessas coisas pequenas que a gente vai criando o hábito. Porque o nosso dia é feito de acontecimento de coisas pequenas. Então, se nessas coisas pequenas a gente olhar para o lado positivo delas, é um hábito que a gente está criando. E quando acontecer coisas maiores, mais desafiadoras, esse hábito ele já vai estar sendo trabalhado, né? Então, tente fazer isso. Começa pelo pequenininho. Começa pelo, nossa, perdi o ônibus. Bom, o que será de muito bom vai me acontecer? Quem será que eu vou encontrar pelo meio do caminho? Que agora eu tô indo a pé, já que eu perdi o ônibus. Vamos ver o que a vida vai me trazer, sabe? Brinca. Traga leveza pro momento. E assim vocês vão ver o quanto muda a vibração de vocês. E mudando a vibração, acaba mudando a nossa realidade, né? Então, o princípio norteador da lei da atração, né? O semelhante atrai o semelhante. Que isso é um tema para um outro vídeo, mais pra frente. Tá bom, meus queridos, era isso que eu queria passar hoje. Eu espero que ajude vocês, né, de alguma forma. E comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já praticam isso diariamente, se não tinham noção disso. Enfim, comentem o que vocês acharam e também coloquem sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.